Bom dia, Pai Senhor. Irei tratar sobre a crucificação de Jesus. A Bíblia Sagrada, quando trata sobre crucificação, ela não vai tratar em um período de lamento, tristeza, dor. Não é como muitos veem que Jesus está em um madeiro. Jesus não está em um madeiro. O nosso Jesus vive e reina para todo sempre. O nosso Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus morreu em resgate de muitas vidas. Todos estavam lá perdidos, humilhados, não tinham mais valor sequer, mas Jesus pagou o alto preço por todos. Jesus poderia buscar fama e popularidade, mas Jesus decidiu buscar a morte e o sofrimento. Jesus buscou a morte e o sofrimento por me amar e por te amar. Quando Jesus foi em primeiro lugar para Pilatos, Pilatos perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Jesus não estava negando que era rei. Jesus apenas falou de uma forma intercalada. Dava para entender o que Jesus estava falando no reino espiritual. Se ele tivesse uma visão espiritual, dava para entender. Jesus ele não tinha um reino local, mas o reino de Jesus é universal. Jesus veio buscar todos. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus não viu os perdidos e deixou de lado. Pelo contrário, ele foi em busca para poder dar-lhes salvação, dar-lhes vida eterna, para mudar a situação deles. Quando Jesus vai para Pilatos, a Bíblia Sagrada diz que Pilatos pergunta: És tu o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu dizes. Nas palavras de Jesus, o termo tu dizes, ele quer dizer: eu não sou apenas um rei local, eu não sou apenas rei de um povo, mas sou rei universal. Jesus veio morrer por toda a criatura. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se todos haviam pecado, não havia lugar para ninguém. O único que poderia pagar o alto preço por mim e por você era Jesus na cruz do Calvário. O profeta messiânico Isaías profetizou que Jesus viria como um cordeiro mudo em meio ao matadouro. E assim foi. Jesus não falava palavras, apenas respondia o que eles perguntavam. E Pilatos envia Jesus para Herodes. Quando chega em Herodes, Herodes faz uma festa, diz que muito queria ter ver o Messias chamado Cristo. Foi aquela alegria, porque ele diz que muitos sinais e maravilhas se ouviu que se fazia por Jesus. E Herodes fez algumas perguntas a Jesus, Jesus ficou calado. Por Jesus estar calado,
ele não viu Jesus culpa alguma e enviou novamente para Pilatos. John McDowell vai explicar que Jesus passou por 6 tribunais, 3 romanos e 3 judaicos. Os judaicos, Anás, Caifás e o Sinédrio, que era composto de 71 membros. E o judaico, Pilatos, Herodes e Pilatos novamente. Quando Pilatos viu que Jesus não tinha nenhuma culpa, ele foi e enviou novamente. Herodes enviou novamente para Pilatos. E a Bíblia diz que antes de Jesus ser crucificado, ele foi levado para ser açoitado. Os açoites daquela época eram de tira de couro e ossos de carneiro. Quando batia em uma vítima, dava para ver a carne viva. Então imagine que sofrimento sofreu Jesus. Os judeus, eles davam 39 chicotadas, pois tinham medo de infringir a lei. Ao dar 40 chicotadas, eles tinham medo de ultrapassar o 40, por isso só davam 39. Já os romanos, eles não tinham limites, era ilimitado quando lançava o açoite sobre o corpo. Por isso, entendo que Jesus sofreu muito mais do que 39 chicotadas. Que sofrimento passou Jesus? Jesus sofreu porque sabia que hoje você estaria ali, ouvindo a mensagem da crucificação. Jesus sofreu por me amar, por te amar, porque sabia que nos planos eternais de Deus já estava escrito uma bela história para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Jesus não mudou, ele continuou o mesmo. Não importa o que neste mundo você passar, você vinha a sofrer. Interessante que em meio a tudo, Jesus suportou tudo por me amar e por te amar. O amor do Senhor é inigualável. O amor do Senhor não se iguala aos homens, muito menos aos deuses. O Senhor é sobrenatural. O amor do Senhor é sobrenatural. Vai além dos céus e vai além da terra. Aonde estiver uma vida com o seu joelho dobrado, com a sua boca voltada para o Senhor, Deus derrama graça, Deus derrama glória, Deus derrama poder. Deus a cada dia quer te abençoar com bênçãos tais. A cruz era destinada para malfeitores, mas o Senhor deixou o seu trono de glória, fez homem e veio a este mundo para morrer por todos nós. O Senhor sabia que a culpa era nossa,
mas não se preocupou. Apagou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas que Cristo estava na cruz reconciliando o mundo. Nós não tinha reconciliação, não havia mais acordo para conosco, não tinham mais como unir as nossas vidas em santificação, as nossas vidas estavam perdidas, mas Jesus morreu por mim, morreu por você. Jesus se entregou e ele morreu em nosso lugar. Quem deveria padecer na cruz do Calvário era eu, era você, mas Jesus nos amou. Kanana sureplaha, telebekanchuremenaha. Durikanchutevlasuremanaha. Jesus ele foi crucificado e colocaram ao seu lado 2 ladrões. E um deles disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Estava com zombaria com Jesus. O outro disse: nem a Deus temes? Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus olhou para o outro que disse isso e disse: hoje estarás comigo no paraíso. A promessa de Jesus não é para uma criatura. A promessa de Jesus é para todos. Quanto mais o homem está troncho, perdido, distante, mais Jesus quer estar perto dele, mais Jesus quer derramar a sua graça sobre a vida dele. Por isso, diante de tudo, reflita. Você pode passar pelo que passar. Lembre-se, Jesus deixou seu trono de glória, veio a esse mundo, se submeteu a esse mundo, até a tentação humana, Jesus submeteu por me amar e por te amar, e morreu por todos nós. Mas Jesus pecou? A Bíblia é linda. Ela diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sofreu tudo. Toda a tentação Jesus sofreu, mas não havia pecado em Jesus.